Olá, agora nós vamos falar da primeira parte de 2 vídeos que nós teremos acerca da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Nós vimos lá no primeiro vídeo deste curso sobre o princípio da separação de poderes. Nós falamos que as funções típicas do Poder Legislativo são não só legislar, mas também fiscalizar. Essa fiscalização, essa função fiscalizatória do Poder Legislativo, ela se desdobra em 2 grandes braços. Em primeiro lugar, as comissões parlamentares de inquérito, elas estão regulamentadas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas esse artigo, a mera leitura desse artigo, ela é indispensável, mas ela não é suficiente, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela detalha muito mais os poderes das comissões parlamentares de inquérito. Você tem no ambiente virtual de aprendizagem um material bastante detalhado sobre as comissões parlamentares de inquérito, como elas são criadas, quais os poderes, inclusive nas esferas federal, estadual e municipal. Leia com atenção para a gente poder aprofundar o que a gente está vendo aqui nesse vídeo e você se preparar devidamente para a prova que você irá fazer ao final desse curso. Pois bem, as comissões parlamentares de inquérito, como eu dizia, elas estão regulamentadas pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Ele não diz tudo que é importante, mas tudo o que ele diz é importante. Ele diz o seguinte, abre aspas, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros que lhes serão atribuídos pelos respectivos regimentos internos, serão criadas em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional, para a investigação de fato determinado e por um prazo certo, devendo as suas conclusões, se for o caso, ser encaminhadas ao Ministério Público, que promoverá a responsabilização civil e criminal dos infratores. As comissões parlamentares de inquérito, então, elas exercem um papel que é o papel investigativo. Isso é muito importante que fique claro. Quer dizer, ela é uma comissão, ou seja, um órgão fracionário. Nós temos em cada casa legislativa o plenário, que é formado por todos os membros, a mesa diretora, que é o órgão administrativo máximo, formado por um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários, geralmente. E também nós temos as comissões, que são os órgãos fracionários temáticos. E principalmente, elas têm uma função investigativa, elas têm uma função apuratória. Essa é a principal parte que você tem que lembrar. O papel de uma CPI não é julgar alguém, dizer se alguém tem culpa ou não. Isso quem faz é o Poder Judiciário. O papel de uma CPI não é acusar alguém, quem acusa é o Ministério Público. O papel da CPI é um papel investigativo, é um papel inquisitorial, de inquirir, de pesquisar, de investigar, de colher provas, ao final elaborar o seu relatório e mandar esse relatório para o Ministério Público, porque o Ministério Público é que vai promover a responsabilização civil e criminal dos infratores. Quer dizer, dentro do esquema investigativo, a CPI se assemelha à posição da polícia. O que é que nós temos? Nos crimes em geral, a polícia investiga, instaura um inquérito policial, colhe as provas, faz um relatório final, manda isso para o Ministério Público. O Ministério Público, se entender que há um crime, oferece a denúncia ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai julgar aquela pessoa após colher as provas. Bom, então, o papel da CPI é um papel semelhante ao da polícia. O papel investigativo, inquisitorial de colher provas. É importante que nós não nos desviemos do papel que é constitucionalmente desenhado para as comissões parlamentares de inquérito. Agora, além disso, a CPI ela investiga o quê? A Constituição já diz, ela investiga fato determinado. A gente não pode instaurar uma CPI para investigar um fato genérico. O papel da CPI é investigar algo determinado, por 2 motivos. Primeiro, porque quem quer investigar tudo não investiga nada. Quanto mais pontual é a investigação, mais produtiva ela costuma ser.
E outra coisa, até por uma questão de garantia fundamental do investigado. Se eu quero investigar tudo, eu investigo quem eu quiser. Isso termina dando margem a desvios de finalidade do órgão investigativo. Por isso, a Constituição exige uma CPI para investigar um fato determinado, preciso, bem delineado no tempo e no espaço. Isso quer dizer que não se admite uma CPI com objeto genérico. CPI para investigar a corrupção no Brasil. Bom, primeiro que não vai terminar nunca de investigar. E segundo, quem quer investigar tudo não investiga nada. Então a gente pode ter CPI para investigar eventual ilicitude em contratos da Petrobras. Aí sim, é algo delimitado, é um fato determinado. E mais, CPI tem prazo. O regimento interno de cada casa legislativa, da Câmara, do Senado, da Câmara Legislativa do DF, da Assembleia Legislativa de cada estado, os regimentos internos, então, de cada casa legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, das Assembleias Legislativas, trarão o prazo máximo de duração de uma comissão parlamentar de inquérito. É bem verdade que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prorrogação da duração da CPI quantas vezes forem necessárias dentro da mesma legislatura. O que é legislatura? Artigo 44, parágrafo único da Constituição Federal. É cada período de 4 anos que marca o funcionamento do Poder Legislativo. Então, por exemplo, a 55ª legislatura na esfera federal, ela começou em fevereiro de 2015, vai até fevereiro de 2019. Uma CPI instaurada em 2016 pode ser prorrogada quantas vezes isso for necessário, mas morrerá obrigatoriamente até fevereiro de 2019. Mas toda CPI ela tem que ter um prazo determinado, repito, apesar de ser prorrogável dentro do limite da legislatura. Outra coisa que a CPI tem que ter: um requerimento subscrito, assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Então, por exemplo, na Câmara dos Deputados, dos 513, 171 têm que assinar um requerimento para poder criarem a CPI. No Senado Federal, dos 81 senadores, 27 precisam assinar o requerimento de criação de CPI. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, dos 24, 8 têm que assinar esse requerimento. Mas uma coisa importante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que esse 1/3 assinando, sendo um requerimento para investigar um fato determinado e por um prazo certo, a mesa diretora, o órgão administrativo de cada casa, é obrigado a instaurar a CPI. Claro, alguns regimentos internos colocam um número máximo de CPIs funcionando ao mesmo tempo. É o caso do regimento interno da Câmara, que diz que o máximo de CPIs simultâneas é igual a 5. Mas aí as CPIs vão entrando na fila e uma hora ou outra elas terão que ser instauradas, porque é direito dos parlamentares verem instaurada uma CPI para investigar fato determinado e por prazo certo. Então essa é uma das melhores atuações parlamentares. Isso tem uma grande repercussão em geral na mídia tradicional, nas mídias sociais. É algo que geralmente dá uma grande visibilidade para o parlamentar. Se você conseguir pegar uma presidência da CPI ou uma relatoria, você vai ganhar realmente uma notoriedade e você, o melhor de tudo, pode fazer um trabalho investigativo sério. Você pode colaborar com a polícia, pode colaborar com a assessoria legislativa ou com a consultoria legislativa da casa parlamentar em que você estiver para fazer um trabalho de investigação e entregar esse resultado prático da apuração ao Ministério Público. Isso é uma atuação parlamentar das melhores. Se você quiser até se especializar nessa área, você já tem uma atuação parlamentar digna de nota. Mas quais são os poderes de uma CPI? Essa é uma dúvida muito frequente. Claro que é uma coisa mais operacional, mais do dia a dia da CPI. Mas a Constituição ela nos dá uma pista. Ela diz assim, que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios de autoridade judiciária. Isso quer dizer que a CPI faz o mesmo papel que a polícia, mas ela tem mais poderes que a polícia. Não chega a ter todos os poderes que um juiz tem.
Porque existe uma coisa chamada reserva de jurisdição. O que é a reserva de jurisdição? É um espaço de atuação que é exclusividade do Poder Judiciário. Nós podemos dizer que a CPI ela tem os poderes de juiz, exceto aquilo que for exclusividade do juiz. Sempre em matéria investigativa, não em matéria jurisdicional. Então, por exemplo, uma CPI ela pode convocar testemunhas para depor. E veja o verbo, não é convidar. Convidar você vai se quiser. É convocar. A CPI tem poder de convocar a testemunha para depor. E a testemunha tem que ir e fala sob compromisso. Ela tem que ir, tem que falar a verdade. Se a testemunha calar sobre o fato de que sabe ou negar a verdade, mentir, ela pode inclusive ser presa em flagrante pelo crime de falso testemunho. Eu estou falando da testemunha, não estou falando de quem é o investigado. O investigado, aquele a quem se atribui a prática de um crime, esse tem o direito constitucional de permanecer calado, direito esse que tem que ser respeitado, porque está garantido lá no artigo 5º da Constituição Federal. Mas a testemunha, ela é convocada e ela vai ter que comparecer, vai ter que falar e vai ter que falar a verdade. Se as testemunhas, inclusive, se contradisserem, a CPI pode requisitar uma acareação. Colocar uma cara a cara da outra para fazer perguntas para esclarecer qual delas está mentindo ou qual delas não estava dizendo tudo o que sabia. Outra coisa importante que a CPI pode fazer, a CPI pode requisitar documentos e informações. CPI, para você ter uma ideia, ela pode até mesmo quebrar sigilo bancário. Isso está previsto na Lei Complementar 105, que é a lei que trata de sigilo bancário, e o Supremo Tribunal Federal já disse, na ação civil originária 730 do Rio de Janeiro, que isso se aplica até mesmo para as assembleias legislativas nos estados. Quer dizer, CPI na esfera estadual também tem esse poder de quebrar sigilo bancário, fiscal e o sigilo até dos dados telefônicos. O que a CPI não pode é fazer interceptação telefônica. Veja a diferença. Quebrar o sigilo dos dados telefônicos, ver para quem você ligou, quanto tempo durou e quanto custou a ligação, isso a CPI pode. A interceptação telefônica e o monitoramento da conversa, aí já precisa de ordem judicial, porque já é matéria que está sujeita à reserva de jurisdição. Outra coisa interessante, a CPI, ela pode determinar até busca e apreensão de documentos que se encontram em órgãos públicos. Por exemplo, uma CPI está investigando um determinado ato ou contratos do Poder Executivo. Ela pode determinar que o Ministério seja obrigado a fornecer a documentação e pode, inclusive, realizar busca e apreensão. O que a CPI não pode é realizar busca e apreensão no domicílio de particulares. Porque a busca e apreensão domiciliar, aí ela precisa também de ordem judicial, também é matéria sob reserva de jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Claro que também há outros limites ao poder da CPI. Por exemplo, uma CPI ela não pode investigar atribuições de outros entes da federação. Traduzindo, uma CPI federal não pode investigar matérias que são da competência estadual ou municipal. E vice-versa. Uma CPI de um município não pode, por exemplo, investigar matérias da alçada federal. E mais ainda, uma CPI não pode investigar a atividade fim, a atividade principal, a função típica do Poder Judiciário e do Ministério Público. Por um motivo simples, independência do Judiciário e do Ministério Público. Imagine, por exemplo, se uma CPI pudesse convocar um juiz para perguntar por que ele concedeu um habeas corpus. Isso não é possível, o STF entende que isso violaria o princípio da separação de poderes. Contudo, a CPI pode investigar atos de natureza administrativa do Poder Judiciário e do Ministério Público. Por exemplo, nós já tivemos CPI para investigar possíveis fraudes em licitação na construção do TRT de São Paulo. Isso é possível? Claro que é possível, porque a CPI pode investigar os atos do Poder Executivo em geral e os atos do Poder Judiciário e do Ministério Público em relação à sua atuação
administrativa. Então você, como parlamentar, pode redigir um requerimento assinado por 1/3 dos membros da sua casa, a sua assinatura conta também, descrevendo um fato determinado e pedindo um prazo certo para que seja instaurada uma CPI. Então lembre, sobre Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, ela, para ser criada, tem que ter um fato determinado, ser criada por um prazo certo, mediante requerimento de 1/3 dos membros da Casa, com poderes de investigação próprios de autoridade judicial, exceto aquilo que é reserva de jurisdição. Repito para você que no ambiente virtual você tem um texto bem completo acerca dos poderes das comissões parlamentares de inquérito. Leia e se prepare para quando você chegar na prova desse curso e na sua atuação você estar realmente, definitivamente preparado. No próximo vídeo falaremos sobre a função fiscalizatória pelos tribunais de contas.